E aí, gente, tudo bem? Boa tarde para vocês. E para estrear a nossa série ABF para ficar ligado, eu trouxe para vocês um assunto que marcou as redes sociais essa semana, que é a nuvem de gafanhotos que está sendo formada em direção ao Brasil. Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho, e eu vou tentar resumir aqui para vocês uma série de reportagens, entrevistas com especialistas, artigos científicos, tudo que eu consegui reunir para passar essas informações para vocês. Então vamos lá? O que está acontecendo afinal? Lá no Paraguai foi formada uma nuvem de gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos nada mais é do que um aglomerado desses insetos, um enxame desses insetos. Então ela foi observada lá em maio no Paraguai e ela é composta de gafanhotos da espécie Schistocerca cancellata. Lá no Paraguai, eles devastaram plantações de milho. Saindo de lá, eles passaram pela Argentina e eles conseguiram afetar as províncias de Santa Fé, Formosa e Chaco. E lá eles destruíram plantações de cana-de-açúcar e de mandioca. Agora eles estão indo em direção ao Uruguai. E como faz fronteira com o Rio Grande do Sul, a grande preocupação é se eles vão conseguir entrar no nosso país e afetar as nossas lavouras. E por que assusta? Por que uma nuvem de gafanhotos ela é tão preocupante? Bom, em primeiro lugar, pelo tamanho, né? Uma população de gafanhotos para formar uma nuvem, um enxame, ele pode variar de 40 milhões até 150 milhões de indivíduos por quilômetro quadrado. É muito gafanhoto. Essa nuvem que está sendo formada agora, estima-se que ela tem em torno de 40 milhões de gafanhotos por quilômetro quadrado. É gente demais, né? Em 2019, teve uma infestação dessa no Quênia e acredita-se que essa nuvem que foi formada no Quênia tinha em torno de 70 bilhões de insetos. Muito! Bom, não é a primeira vez que isso acontece aqui no Brasil. Na realidade, no mundo, na África, isso também é bem comum. No Brasil, aconteceu pela primeira vez em 1947 e esse enxame, essa nuvem de gafanhotos, dizimou plantações de arroz do sul do país. De 1947 até 2015, não aconteceu mais nenhuma vez. Aí em 2015 veio uma nova nuvem de gafanhotos e dizimou algumas lavouras do nosso país também. Em 2004, teve a formação de uma nuvem de gafanhotos na África do Norte e ela foi até o Cairo. Aliás, tem uma imagem muito famosa que mostra a nuvem de gafanhotos encobrindo as pirâmides. A FAO, que é o braço da ONU que toma conta dessa parte de agricultura e alimentos, diz que essa nuvem que se formou atingiu o Quênia, Somália e Etiópia e é considerada a mais intensa, a pior infestação que teve nos últimos 70 anos. É muita coisa, né? Bom, e o que provoca o enxame? Ainda não se tem muita certeza das razões pelas quais esses enxames são formados. Na realidade, os gafanhotos, eles são animais que vivem solitários. E a grande parte da vida deles, eles se mantêm assim. Não se sabe ainda o porquê. Os cientistas, aliás, estão pesquisando o genoma desses animais para tentar entender, para tentar ter alguma explicação do porquê em determinados momentos da vida eles formam esses aglomerados. Eles passam de insetos solitários para insetos que vivem em aglomerados, né, no que é chamada de forma gregária desses insetos. A causa pode estar relacionada com o aumento da temperatura e isso infelizmente vem de um desequilíbrio que a gente está passando ao longo dos anos, que é o aquecimento global. Então você tem um aumento da temperatura, você muda o regime das chuvas e você acaba favorecendo que esse desequilíbrio forme situações como essa, onde esses animais eles formam essas nuvens migratórias e começam a devastar aí as plantações por onde eles passam. A dinâmica dos ventos, ela também influencia na direção para onde a nuvem de gafanhotos vai.
O que acontece? Quando a gente tem uma alteração ambiental, esses animais eles tendem a ir em busca de alimento. E quando a gente tem uma alteração no regime de chuvas, esse ambiente úmido propicia que as fêmeas coloquem os ovos. Então fica o ambiente ideal para elas, né? A atividade humana, é claro que tem a ver com esse processo, afinal de contas o aquecimento global pode ser uma das causas, mas também tem outro motivo importante para isso acontecer, que é o manejo errado da terra e o uso de agrotóxicos de forma indiscriminada. Quando a gente usa um agrotóxico errado ou a quantidade errada de um determinado agrotóxico, a gente causa um desequilíbrio ambiental muito importante. Por quê? A gente acaba eliminando determinadas populações daquele ambiente. E essas populações, elas podem ser controladoras das populações de insetos praga. Por exemplo, algumas espécies de pássaros podem ser eliminadas ou podem ser espantadas de determinada região se a gente utilizar um determinado tipo de agrotóxico, e essas espécies de pássaro poderiam comer os gafanhotos e controlar a população deles, evitando que eles se tornem praga. Existem também alguns fungos e bactérias que parasitam os gafanhotos e ajudam a fazer o controle populacional. Se a gente usa o agrotóxico de forma errada, a gente acaba com a população de bactérias, com a população de fungos, e aí acaba acontecendo uma proliferação na quantidade dos gafanhotos, e essas situações inusitadas podem acontecer. No sul, ainda houve um problema esse ano, que foi uma estiagem muito grande que aconteceu no verão. E isso pode também favorecer a chegada dessa população, dessa nuvem de gafanhotos. Bom, e quais são as consequências da chegada dessa nuvem de gafanhotos? Na realidade, pra gente, pro ser humano, isso não tem um efeito direto. Primeiro porque os gafanhotos eles são herbívoros, eles não vão comer ninguém. Segundo, que eles não são vetores de nenhum tipo de doença. Agora, a população humana ela pode ser afetada de forma indireta porque eles podem dizimar lavouras. As lavouras, elas são o sustento de muitas populações e a economia também pode ser muito afetada se essas lavouras forem dizimadas. Então a gente acaba sofrendo as consequências dessa destruição. Na África, por conta do enxame que aconteceu lá, a FAO estima que até 25 milhões de habitantes poderão sofrer por conta da escassez de alimentos. Esses caras, os gafanhotos, eles se alimentam aí de folhas, de cereais, de capins, de gramíneas. Agora, eles não só dizimam lavouras, eles podem acabar eliminando algumas áreas naturais. Ele não consegue diferenciar o que é plantação, o que é área natural. Então, o ambiente ele também pode sofrer uma consequência por conta da chegada dessa nuvem. E como que a gente faz para combater ou para prevenir esse enxame, essa nuvem de gafanhotos? Bom, o controle é muito complicado de se fazer pelo simples fato deles serem animais que voam, e eles voam muito rápido. Eles conseguem voar numa distância de 150 km em um único dia. Então isso torna difícil controlar. Além de tudo, eles são diurnos. Quando eles param para se agrupar, para descansar à noite, aí a visibilidade já é muito ruim, fica muito mais difícil de tentar combater, de tentar controlar. A melhor forma de prevenir é fazer um monitoramento da área para saber se tem algum enxame chegando. Por exemplo, o Brasil ele está em contato direto com o Grupo Técnico de Gafanhotos do Comitê de Sanidade Vegetal da Argentina, da Bolívia e do Paraguai, para monitorar a chegada dessa nuvem de gafanhotos para cá. Isso, claro, conta com tecnologia e conta com a participação de pessoas, de moradores dos locais que avistam e que podem passar informações importantes a respeito da nuvem de gafanhotos. Esse monitoramento é importante porque, sabendo se vai chegar ou não e o tamanho da nuvem, o agricultor ele consegue se prevenir. E ele consegue também pensar na possibilidade do uso de pesticidas. Isso tem que ser muito bem pensado, porque o pesticida ele demora um tempo para fazer efeito. Não adianta ele colocar quando a nuvem de gafanhotos já está lá. Ele tem que se precaver e colocar um pouquinho antes. Então, o monitoramento ele é muito importante.
E o combate se dá de fato com o uso de pesticidas para que essa nuvem de gafanhotos não se espalhe por aí. Agora, a pandemia da Covid-19, ela está agravando o problema, porque muitos pesticidas, aliás, muitos agrotóxicos de forma geral, eles estão com atraso na produção e atraso na entrega. Então, existem agricultores que estão sem esse recurso. Bom, só para a gente relembrar um pouquinho a biologia do gafanhoto, eles são pertencentes à ordem Orthoptera e essa ordem é caracterizada pela presença daquelas patas traseiras muito volumosas, muito grandes, que os permitem saltar. Eles vivem aproximadamente de 3 a 5 meses e a fêmea consegue colocar de 80 a 100 ovos no seu período de reprodução. Eles são animais que sofrem metamorfose. O desenvolvimento deles é indireto, do tipo hemimetábolo, então é uma metamorfose do tipo incompleta. O que caracteriza essa metamorfose? Do ovo eclode uma ninfa, e a ninfa ela tem um formato, uma estrutura muito parecida com o adulto, só que ela não é matura sexualmente e ela não tem as asas desenvolvidas. Quando ela se desenvolve, ela se torna um adulto. O Brasil está estabelecendo um protocolo de emergência caso a nuvem consiga chegar até aqui. Nesse protocolo de emergência, existe uma parceria que o Rio Grande do Sul fez com o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola para que sejam disponibilizados 426 aviões para pulverizar os pesticidas caso seja necessário. A frente fria que está vindo entre hoje e amanhã está chegando pelo sul do país e isso pode ser muito positivo, porque essa frente fria tende a dissipar essa nuvem de gafanhotos e pode ser que ela nem chegue aqui. De todo jeito, estamos nos precavendo da melhor maneira possível. Gente, é isso aí. Eu espero que eu tenha esclarecido, passado um pouquinho de informação para vocês. Toda sexta-feira vai ter um assunto diferente para a gente falar aqui, tá bom? Beijo!